pouquinho sobre Israel, o relógio de Deus. Eu não vou afirmar que ele é o único relógio, mas pelo menos é um deles. E o texto que nós vamos ler está lá em Mateus 24, dos versos 32 ao 35. Mateus 24, versos de 32 ao 35. Mateus 24, do 32 ao 35. Eu coloquei aqui toda a mensagem no PowerPointer, que é para você, pelo menos, acompanhar visualmente. Não vai dar para você anotar todos os textos, porque a gente vai falar bastante sobre profecias hoje. Mas eu tenho tudo aqui guardadinho. Depois você pode trazer um pendrive, eu te passo, tá bom? Sem problema nenhum. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Palavra tua, palavra viva, palavra fiel. Muito obrigado. Nós oramos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para que nós possamos aprender bem essas questões espirituais, de modo que isto possa, no final desta mensagem, iluminado pelo Teu Espírito Santo, motivar-nos, despertar-nos a uma vida de fidelidade ao Senhor ainda mais, uma vida consagrada ao Senhor ainda mais, uma vida de serviço enquanto o nosso restinho de tempo neste mundo vai se esgotando. Ajude-nos, ó Deus, e abençoe-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que nós acabamos de ler. Israel, irmãos, é a nação chamada menina dos olhos de Deus. Foi a nação escolhida pelo Senhor. Será que Israel tem alguma coisa a ver com arrebatamento? Será que a nação de Israel tem alguma coisa a ver com a vinda de Jesus? Será que a nação de Israel é uma seta bem grande, vermelha, piscando, chamando a nossa atenção e dizendo assim: presta atenção na vinda de Jesus, presta atenção, ele está para voltar? Será que Israel é essa grande seta apontando? O intuito dessa mensagem hoje de manhã é mostrar para nós, dentro da palavra de Deus, que Israel é uma nação que nós temos que prestar atenção, porque ela realmente nos estimula a olhar para a volta de Jesus. De que maneira? Vamos pensar então, nesta manhã, sobre isso. Em primeiro lugar, quero dizer que Israel é o povo escolhido, realmente. Há 4.000 anos atrás, Deus escolheu um homem para dele fazer uma grande nação. Está escrito em Gênesis 12, 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de fato, meus irmãos, Deus fez isso. Chamou Abraão, de Abraão Deus criou a nação de Israel, e Deus deu a Israel uma terra. Aliás, Israel é a única nação que tem a escritura da sua terra e que a recebeu na mão de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 11, 24 e Números 34, de 1 a 15. A única nação que tem a escritura dada por Deus é Israel. Deus prometeu, e Deus chamou aquele povo, escolheu aquele povo. Então a nação de Israel, independente de tudo que já tenha acontecido, da sua rejeição ao Messias, eu quero afirmar para você, é a nação escolhida de Deus. Então você tem que prestar atenção nela. Há um fato importante a ser destacado aqui. Todas as nações que apoiam Israel realmente têm sido abençoadas. E em contraposição, as que se opõem têm sido envergonhadas. Eu coloquei duas aqui, só para fazer o contraponto. Estados Unidos. Irmãos, os Estados Unidos é a maior nação do mundo, mais poderosa, mais rica, a mais competente. Não tem como negar isso.
modernidade, não é? As grandes tecnologias, os grandes armamentos, as grandes potências mundiais estão ali, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos guarda Israel. Eu fico pensando, né? Deus levanta uma nação do outro lado do mundo para guardar a menina dele lá. A menina dos olhos dele. E por isso que os Estados Unidos é uma nação abençoada. Entra crise, sai crise, vem problema, sai problema, eles estão lá de pé. O dólar comanda o mundo. Você sabe disso. Agora olha para a Síria. A Síria sempre foi uma nação que se opôs a Israel. Desde os tempos antigos. E olha o que a nação é hoje. Uma miséria. Um caos. Guerra civil. Governo desgovernado, por assim dizer. Um caos. Mas a Bíblia disse isso. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, Israel, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. É fato. Então presta atenção na nação de Israel. Isaías 41:11 é o texto que eu acabei de citar. Agora, esse povo escolhido, irmãos, realmente traz bênçãos. A igreja de Jesus, em particular, é abençoada quando ora pela paz de Jerusalém e ama Israel. A nação de Deus. Realmente a igreja é abençoada. Eu fico pensando, será que é por isso que a Alzira durou 96 anos? É porque ela vivia orando pela nação de Israel. Quantos anos já tem, minha Moema? 82. Vira e mexe, minha Moema está aqui no culto de manhã, no domingo, orando pela paz de Jerusalém. E manda um vídeo porque a senhora está e vai uns 120. Porque a Bíblia diz que são abençoados os que oram pela paz de Jerusalém, ué. Eu creio que o texto sagrado diz, está escrito lá. O Salmo 122:6 diz: orai pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos os que te amam. E sejam prósperos, está escrito. Por isso que os Estados Unidos é próspero. E por isso que quem é fiel e leva a sério a palavra, Deus dá uma longevidade aí, né? Pelo menos é o que nossos olhos têm visto. Então, quando oramos pela paz de Jerusalém, estamos dizendo assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque só haverá paz em Jerusalém de verdade quando Cristo vier e depois de 7 anos Ele governar lá de Jerusalém o mundo. Aí durante 1000 anos haverá paz real em Jerusalém. Então é uma bênção. Preste atenção em Israel. Agora, o povo escolhido, irmãos, tantas vezes Deus falou com ele. E se você ler Deuteronômio, várias vezes Deus vai dizer assim: Israel, eu coloco de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Várias vezes Deus fez isso. E Deus ainda, quando dizia como é que era o caminho da bênção e como é que era o caminho da maldição, Ele dizia assim: escolhe o caminho da bênção. Escolhe. Mas eles acabaram não escolhendo. Então a esse povo Deus fez muitas promessas. E lhes deu lei, mandamentos e estatutos. Eles seriam um povo de propriedade exclusiva de Deus. Está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Está vendo? Deus escolheu, Deus abençoou, Deus mostrou o caminho da bênção, da vida, e disse: escolhe este caminho. Se vocês escolherem, vocês vão ter chuva de bênção. O que foi que Israel fez? Ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu. Escolheu o caminho da morte. Virou as costas para Deus. E entre os castigos da desobediência, um se destacaria. Está escrito: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Deus disse: escolhe o caminho da bênção. Mas eles não escolheram, eles viraram as costas para Deus. E Deus disse: olha, se vocês virarem as costas para mim, eu vou espalhar vocês entre as nações, e eu vou desembainhar a espada atrás de vocês, e a vossa terra será assolada, e as cidades ficarão desertas. Isso aconteceu literalmente com Israel. Literalmente. Lucas 21:24 diz mais: cairão ao fio da espada, serão levados cativos para toda a
todas as nações, preste atenção, até que os templos dos gentios se completem, e Jerusalém será pisada por eles. Se eles virassem as costas, está aí, este seria um dos castigos, seriam espalhados por todo o planeta. Realmente eles viraram as costas, e a profecia se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, depois de Jerusalém ficar cercada 5 meses, o grande general romano Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Irmãos, foi como você jogar veneno num punhado de baratas. Israel foi espalhado por todos os cantos desse planeta. Saldo dessa invasão lá do general Tito: 1.100.000 judeus mortos. 1.100.000 judeus mortos. Só nesse ano 70 aí, não é? Mas não foi isso. O restante que sobreviveu foi arrancado de Jerusalém e espalhado pelo planeta. Literalmente espalhado pelo planeta. Foram quase 2.000 anos que eles foram perseguidos pela espada. Desde o ano 70, eles foram espalhados e a espada os perseguiu literalmente. Irmãos, a profecia se cumpriu. Toda a tragédia depois que Israel foi espalhada pelos países. Então, aonde tinha judeu, toda a tragédia era atribuída ao judeu. Porque as pessoas achavam, olha, esse povo aí, eles devem ter algum problema, porque onde eles chegam dá problema. Então toda a tragédia era atribuída aos judeus. Epidemias, os judeus eram culpados. Catástrofes, os judeus eram culpados. Qualquer coisa que acontecia, os judeus eram culpados. Era como se um judeu no meio de um povo atraísse a maldição de Deus. Deixa eu falar bem baixinho agora. Isso era verdade. Por quê? Porque eles viraram as costas para Deus. E aonde eles iam, a espada do Senhor ia atrás deles. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É por isso que um crente em desobediência é um perigo. Aonde ele vai, a vara da disciplina de Deus vai atrás. Então, por isso que 1 João diz assim, ó, se uma pessoa estiver andando fora dos caminhos de Deus, não ande muito perto não. Porque se a vara de Deus vir sobre ele, se ele estiver perto, você vai junto. Vai junto. Então, aonde Israel ia, a vara da disciplina de Deus ia atrás. Irmãos, Deus não brinca em sua disciplina. Como o homem brinca com o pecado. De Deus não se zomba. Ele não brinca. Não somente isso, a profecia continuou se cumprindo. Na Idade Média, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, que vai lá do 4º século ao 15º século. Mais de 1 milhão de judeus, já tinha sido 1.100.000, agora mais de 1 milhão. E de milhão em milhão, a nação foi diminuindo. Eles passaram por um período de grande discriminação. Mulheres grávidas israelenses eram abertas ao meio. Os fetos eram tirados. E no lugar eram colocados gatos vivos e costuradas as mulheres, deixando até que morressem daquele jeito. Crianças eram rasgadas pelas pernas. Esfacelados eram judeus e jogados aos cães. A profecia se cumpre, Deus não se zomba. Tudo por causa da sua rejeição a Deus e ao Messias. Oséias 13:16 disse: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Está vendo? Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Eles não deram crédito, eles acharam que isso nunca ia se cumprir, mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não brinque com Deus, de Deus não se zomba. Na segunda guerra, que já está perto de nós aí, 1900 para cá, Hitler não matou 1 milhão de judeus, ele matou 6 milhões de judeus. Uma das maiores atrocidades jamais imaginadas. Às vezes nós brincamos com a justiça e a ira de Deus, quando vivemos no cristianismo água com açúcar. Quando a gente vive lá no entardecer da vida, né? Não é nem ativo demais e também não é nem inativo, mas a gente não faz o que tinha que fazer, a gente não honra Deus como merece ser honrado. Deus não se zomba. Agora Deus tinha uma promessa para Israel. Deus disse: olha, eu farei de vocês uma grande nação, eu vou dar uma terra para vocês, se vocês virarem as costas para mim, eu vou disciplinar.
Mas eu tenho um pacto com vocês, Gênesis 15. É uma aliança eterna. E aonde vocês estiverem, em qualquer lugar do planeta que vocês estiverem, eu vou buscar vocês de lá. Irmão, Deus busca o filho dele, aonde estiver, de um jeito ou de outro. E Deus fez isso. Apesar da desobediência de Israel, Deus nunca deixou sua palavra cair por terra. Israel é a nação que Deus escolheu para a sua glória. Ele escolheu. E ele prometeu trazer Israel de volta para casa. Ezequiel 36, 24 claramente diz: tomar-vos-ei entre as nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Promessa de Deus. Diz mais: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Ezequiel 37, 21 e 22. Então, por causa da desobediência, eles foram espalhados. Mas por causa da promessa, Deus disse que traria de volta para a sua terra. Só Deus poderia fazer isso, irmãos. Só um milagre poderia acontecer. Agora, um grande milagre aconteceu. Um grande milagre aconteceu. Isaías 66, do 6 a 8, diz algo muito interessante. Lá diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem é que jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Agora preste atenção. Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Num só dia poderia nascer uma nação? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. A grande pergunta é: quando é que a nação de Israel, que foi espalhada e deixou de ser nação lá no ano 70, voltou a nascer como nação? Voltou a ser a nação que Deus havia prometido. Então preste atenção. Foi exatamente há 67 anos atrás. Quanto tempo, pastor? Preste atenção. Há 67 anos atrás, às 14 horas, no dia 14 de maio de 1948, que o primeiro-ministro de então de Israel leu o tratado, David Ben-Gurion, e ele leu a histórica declaração de independência do Estado de Israel. Então David Ben-Gurion leu a declaração de independência do Estado de Israel, e quem conduziu essa sessão foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Então, no dia 14 de maio de 1948, Israel, que estava espalhado pelo mundo, voltou a ser uma nação reconhecida, ganhou o aval de nação, brotou, voltou a ser a nação de Israel, reconhecida mundialmente. É um grande milagre. Só Deus poderia fazer isso. Naquele dia, Mateus 24, 32, eu estou afirmando, se cumpriu. Eu li esse texto no início aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem é a figueira? A nação de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam. E brotam. Quando é que brotou? No dia 14 de maio de 1948. Está escrito: sabeis, está próximo o verão. O que é o verão? É a vinda de Jesus. E a nossa parábola da figueira diz: não passará esta geração sem que essas coisas se cumpram. Que geração? A da figueira que brotou. Quantos anos tem uma geração? Varia de 70, 80, 90. O fato é que a nação de Israel retornou a ser nação reconhecida em 1948. Israel é a figueira que brotou, irmãos. Preste atenção na nação de Israel. Mais um pouquinho. Naquele dia cumpriu-se Ezequiel 37. Como assim? O que faz Ezequiel 37? A visão do vale de ossos secos. Uma nação que estava espalhada,
que eram ossos, que estavam tão longe uns dos outros. Naquele dia, quando o tratado foi assinado, Israel voltou a ser nação, cumpriu-se o que está escrito: eis que abrirei vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Naquele dia, Ezequiel 37, a nação de Israel volta a ser a nação viva de Deus. São os ossos secos que reviveram. Preste atenção na nação de Israel. Preste atenção na nação de Israel. Você percebeu que de 15 anos para cá, o negócio degringolou de vez? Tudo aquilo que não presta, perdeu completamente o limite. Por quê? Está próximo o verão. Está próximo o arrebatamento. Uma declaração bíblica. Antes da declaração, deixe-me ressaltar isso aqui. Quando saiu a declaração que Israel voltou a ser nação, então os judeus em todo o mundo começaram a se organizar para voltar para a sua terra, para Israel. E quando eles iam chegando de avião na sua terra, eles colocavam o rosto na janela do avião, e quem estava dentro daquele voo, diz que eles choravam como crianças. Choravam e proclamavam dentro do avião: estamos voltando para a nossa terra, estamos voltando para a nossa terra. Choravam copiosamente. O general Moshe Dayan, comandante do exército israelense, em 1967, quando ele chegou e desceu e foi aos muros das lamentações, ele disse assim: voltamos ao mais santo dos lugares sagrados, de onde nunca mais sairemos. Voltamos. Que coisa! Amós 9,15 diz: plantar-os-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Plantei, e não mais serão arrancados. Uma verdade incontestável: desde 1948, Israel voltou para a sua terra. Preste atenção. Desde que eles voltaram, eles têm enfrentado guerras seguidas. Em 48, em 56, em 67, em 73, e de 73 para cá, eu nem consegui contar quantas vezes Israel sofreu ataques, e continuamente, ou é Gaza, ou é Síria, ou são os árabes, e eles estão lá plantados na sua terra, e pela graça de Deus, um minúsculo país, muito menor que o estado de São Paulo, inclusive em população, tem prevalecido. Irmãos, é um milagre. Você sabia que para cada israelense nós temos 30 árabes? Ou seja, são 8 milhões de israelenses lá dentro de Israel e 300 milhões de árabes em volta. Como é que Israel não é destruído? Me explica isso aí. Como é que não é destruído? Não tem explicação, irmãos, a não ser a explicação de que ele é a nação que Deus escolheu e que Deus está preservando essa nação para a sua glória. Preste atenção na nação de Israel. Essa bandeira que está aqui não é à toa, não. Ela está aqui para chamar a nossa atenção. Preste atenção, Israel. Não é qualquer nação. Não é qualquer povo. É o povo escolhido de Deus. E a gente tem que olhar ele como um relógio. Jeremias 1,12 diz: Deus, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Eu velo. O relógio de Deus. Israel, meus irmãos, é um relógio de Deus. Saiu da casa, no ano 70 foi espalhado por causa da desobediência. 2000 anos se passaram. Deus cessou a disciplina, tem cessado o tempo dos gentios lá, está levando, já levou a maior parte, mas está levando a sua nação um por um de volta lá para a sua terra. E eles esperam o rei. Infelizmente, porque a maior parte é descrente, eles vão crer no anticristo. Mas é Deus peneirando também. O remanescente, todavia, diz a palavra do Senhor, é o que será salvo. O remanescente será salvo. Então eles saíram e voltaram. Mas não é só Israel que é o relógio de Deus, não. Preste atenção nele. Olha, a igreja é um relógio de Deus também. Quando Israel rejeitou Jesus, a igreja nasceu. Não é o que diz João 11:12? Veio para o que era seu, Israel. Os seus não receberam. Certo? Rejeitaram, foram espalhados. Mas o texto continua: a todos, porém, que o receberam, a igreja, deu a estes o poder de serem feitos filhos
de Deus. Então preste atenção. Lá Deus parou de lidar com Israel diretamente e começou a lidar com a igreja. Está chegando a hora de fechar o parênteses da igreja e ele voltar a lidar com Israel. Quando ele fechar o parênteses, é o dia do arrebatamento. A igreja está quase completa, irmãos, e ela vai ser tirada na volta de Jesus deste mundo. Preste atenção na igreja. Proclame a palavra para que a igreja seja terminada. A noiva precisa estar pronta para a volta de Cristo. Faz a sua parte, eu faço a minha. A gente serve bem a Deus e a obra vai se cumprindo. Agora, escute bem o que eu vou te dizer. O Evangelho é um relógio de Deus. Como assim? Eu quero que você imagine que isso aqui na frente é como se fosse um mapa mundi. E que aquela parte ali é a Ásia. É o lugar onde o Evangelho nasceu. É Israel. O Evangelho saiu de lá. E os primeiros lugares que eles foram proclamar foi na Europa, lá em cima. E a Europa conheceu o Evangelho. De lá, o Evangelho saiu para a América, Estados Unidos, Canadá. De lá, dos Estados Unidos, desceu aqui para os países do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e assim por diante. Hoje, o lugar do mundo onde mais pessoas se convertem diariamente não é mais o Brasil. Não é mais a América, nem os Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Não é mais nossa região. É aqui na África. Hoje na África está acontecendo um grande avivamento. Dezenas de africanos estão dia após dia se rendendo a Jesus Cristo. Aliás, o Pepe está lá na África esses dias pregando o Evangelho. Os Estados Unidos têm mandado anualmente dezenas de missionários, não para o Brasil, para a África. Porque o Evangelho saiu da Ásia, foi para a Europa, veio para a América, está na África. E o último passo é voltar para casa. Você entende? O Evangelho está voltando para casa. Alcançou os confins da terra. Cumpriu a mensagem do Senhor. E a hora que ele chegar em casa, irmãos, nós vamos para casa. A hora que ele voltar, definitivamente, nós vamos subir. Nós vamos estar com o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, diante do que você ouviu, lembre-se, Deus é fiel. Seus planos não podem ser frustrados. Jó 42:2 claramente diz isso. Preste atenção. Se eu e você não nos conformarmos aos planos de Deus, as consequências serão inevitáveis. Nós vamos ser atropelados. O plano de Deus vai se cumprir, quer queira você, quer você se adeque, quer não, quer eu me conforme, quer não. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Deus é fiel e honra a sua palavra. Ele é maior do que nós. Segundo lugar, Deus é justo. Dele ninguém zomba. Eu posso esconder meus pecados dos homens. Eu posso enganar pessoas. Eu posso enganar uma família. Eu posso enganar liderança. Mas jamais eu enganarei o Senhor. E Ele jamais se deixará ser zombado. Quando Jesus veio, Israel o rejeitou. E quando rejeitava, eles olharam para Jesus e gritavam que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Você viu o que eu mostrei agora há pouco? Que a espada correu atrás de cada israelense daquele. E se Jesus não orasse dizendo: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem, Israel tinha sido varrido da terra. Como quando Moisés intercedeu lá no passado, Jesus intercedeu. Deus tem ouvido e tem preservado. Terceira lição: Deus é completamente confiável. Nenhum tio de sua promessa deixará de ser cumprido. Nenhum. Porque para Deus não há impossíveis. Israel tem hoje, irmãos, hoje, todo o material. Quantos milhões foi gasto para construir o templo de Salomão aqui em São Paulo? 600 e poucos mil, não sei se é milhões. Milhões, né? Quantos milhões serão gastos para construir o terceiro templo? 20 bilhões, 780
Bom ter um filho assim, né? 20 bilhões. Esse de 600 milhões não é nada, irmãos. Perto do que Israel vai construir na época do início da tribulação. Eu quero afirmar para você também. Eles já têm todo o material pronto. Para construir o templo, sabe quanto tempo? Em 7 meses. Em 7 meses. Eles precisam do terceiro templo. Que o anticristo vai usar ele, inclusive. Né? Inclusive. Deus é confiável. Descanse sua alma nele. Ande com ele. Aquilo que ele estabeleceu, nada do que estabeleceu deixará de ser cumprido. Em último lugar, Deus cumprirá a promessa da volta de Jesus. E eu estou aguardando. Aliás, ele já está no processo. Como você viu aí, prestando atenção em Israel. A figueira já brotou, os ossos secos já ressurgiram. E muito breve, os crentes serão arrancados e levados para o lar que está sendo preparado por Jesus. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu vos preparar, voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu creio, e eu espero ainda hoje. Preste atenção, Israel, porque o que há de vir prometeu que virá. Israel é um relógio, apontando e dizendo, a hora está chegando. Vamos orar.